sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, aleluia por isso. Que Deus é Deus de promessas na nossa vida. Que tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus, ela sempre vai ser reta e certa, sempre vai se cumprir. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Eu queria convidar agora o nosso médium Renato Barbosa para subir aqui no altar e dar continuidade a esse culto tão abençoado na data de hoje.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos ter uma semana de muita alegria. Domingo que vem, não marque nada na sua agenda. Será apresentado o novo médium da Renascido Luz. A partir de domingo que vem, começará uma expansão da nossa casa. A partir de domingo que vem, a Renascido Luz abrirá um projeto que vai para o país todo. A partir do domingo que vem, o Dr. Almeida e o Conselho Espiritual vai estar chamando mais 3 passistas que vai compor esse quadro espiritual, os 3 primeiros a ser desenvolvidos a mediunidade diretamente com o Dr. Almeida. Em seguida, o doutor também chamará outros passistas para estar nos ajudando, e a obra do Dr. Almeida começará a se expandir por todo o país. Na verdade, isso começou a acontecer. Eu pedi para o Dr. Almeida que contesse um pouco, porque eram muitas pessoas de longe, e nós temos que fazer um trabalho sério, um trabalho de amor, um trabalho de dedicação, e muitas vezes você tem que ter uma equipe para poder estar te ajudando a realizar esse trabalho. Vai ser uma noite muito especial, é a primeira vez que um mentor de tamanha grandeza vai consagrar o médium aqui na Renascido Luz. Terá alguns momentos especiais durante a celebração, e nós vamos, a partir de domingo que vem, a Renascido Luz começa uma expansão em benefício e ajuda às pessoas. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos visitantes. Essa semana eu me mantive um pouquinho mais afastado dos vídeos, tudo me recuperando. Quando a gente fala em energia contrária, nós temos que ter uma defesa muito grande, uma defesa espiritual muito grande para lidar com isso. Eu sempre explico, pessoas que sorriem para você é a mesma pessoa que tem inveja de você, é a mesma pessoa que lança maldade contra você. Então você precisa estar firme no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sempre. É a sua maior proteção. E infelizmente isso ainda acontece. O Dr. Almeida me protegeu muito essa semana, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho maravilhoso de realização da espiritualidade. E o doutor vem quebrando paradigmas aqui e mostrando a todos que Deus é o mesmo para todos, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, gente, a partir de domingo que vem, vai ser uma noite muito especial na Renascido Luz. A espiritualidade se ampliando e trazendo conosco pessoas de bem para poder estar nos ajudando. Eu gostaria de chamar agora as nossas crianças. Tem dia que tem muita criança na igreja, tem dia que tem menos, mas não importa o número das crianças, e sim que elas sejam abençoadas por toda a igreja. Desejar sempre o bem no caminho das crianças, tá? Sempre nós pedimos autorização dos pais para que a gente possa estar abençoando as crianças, orando pelas crianças, né? Tem alguns pequenos que já nem se sente tão criança assim, mas nós pedimos a bênção por todos. E nesse momento eu peço que toda a igreja faça oração pelas crianças. E logo em seguida vamos ter a leitura do Evangelho, e depois vamos ter a presença do nosso mentor, Dr. Almeida.
São lindos. Igreja, faça oração comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na sua presença. Pedimos a todos os nossos amigos visíveis e invisíveis, a todos os nossos inimigos visíveis e invisíveis. Senhor, abençoa as nossas crianças, proteja em todos os caminhos, por onde elas quer que vá, que os pais tenham discernimento e sabedoria para educar as crianças no caminho de Deus, no caminho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a tua graça, a tua força, o teu poder esteja cobrindo as crianças, protegendo, que os anjos do Senhor dê ordem ao respeito das crianças e proteja em todos os caminhos de sua vida, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Verdade, nós vamos fazer sim, com certeza. Agora nós vamos fazer a leitura do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se concedessem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-los. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito.
que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Que todos os seres elevados estejam com todos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O Evangelho traz para nós uma questão de ser pobre de espírito. Hoje eu vou falar com vocês um tema muito importante, mas eu vou dar algum exemplo do que é ser pobre de espírito. Quando a gente fala ser pobre de espírito, é quando você tem aquele orgulho interior e muitas vezes você precisa mostrar para as pessoas, até mesmo o que você conquistou na sua vida e o que você ganhou, porque é muito importante para as pessoas isso. Tem um amigo meu que ele falou assim, que quando Maringá tinha muito isso antes, agora parou um pouco. Quem lembra Tiradentes, né? Anos atrás ficava lotado ali. Então ele pegava o carro dele e ele ficava desfilando na Tiradentes para cima e para baixo. Você sabe o que ele fazia? Colocava o jet ski atrás, mas nem para a praia ele estava indo. Esse é o pobre de espírito. Ele vai ter o trabalho de colocar o jet ski atrás do carro dele para mostrar para as pessoas que ele tem um certo poder aquisitivo. Nem tinha, era tudo financiado, estava enforcado para danar, mas está desfilando. Em Camboriú acontece muito isso. Você vê pessoas que alugam carros, ou até mesmo tem, e ele começa a desfilar ali mais ou menos meia-noite até 4 da manhã, ele não namorou ninguém, ele não pegou ninguém, ele só está passando na frente das lanchonetes para mostrar o carrão que ele está andando. Esse é o pobre de espírito. Ele não para com lugar nenhum, ele precisa mostrar a ostentação. Esse é o pobre de espírito. Uma pessoa que faz isso, ela não tem a felicidade, porque ela precisa de mostrar para as pessoas aquilo que ela conquistou, para que ela se sinta bem. Isso acontece muito. Quem já foi para a praia tudo deve já ter visto isso. Ele não para, ele não come, ele está preocupado em mostrar que ele tem um poder social, um status, mas certeza que quando ele se tranca no quarto dele, às vezes as lágrimas vêm, porque ele está esquecendo de primeiro de tudo na vida dele, que é Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele coloca isso na vida dele, aquele carro vai servir para transportar ele, não para ser escravo dele, né? Então o pobre de espírito, ele tem muito isso, ele tem uma necessidade muito grande de mostrar para as pessoas algo. Então, pessoal, quando a gente fala do espiritismo, quando a gente fala de ser médium, quando a gente fala em desenvolvimento, um dos critérios que não pode ter e que não pode ser é pobre de espírito. O médium não pode ter ego, o médium não pode ter vaidade humana. O médium, ele tem que estar voltado às pessoas, é uma dedicação de vida. Essa preparação que me aconteceu há 30 anos, ela foi gradativa. Eu sou humano, eu tive que deixar muitas coisas, mas não vou chegar aqui com hipocrisia e falar que eu não gosto do que é bom. Todos gostam, né? Eu tenho uma parente minha que uma vez falou que se ela ganhasse 50 milhões na Mega Sena, ela doava tudo e ficava com 1 milhão. Mentira, ela não ia doar nem 10 reais, você acha? Nunca na vida. Então, o pobre de espírito, ele se liga a outras questões e não a Deus. Mas hoje também eu queria falar para vocês de algo mais recorrente do que se imagina. Acontece mais do que se pensa, e quando não acontece, já passou na cabeça das pessoas. Nós estamos no mês, né, que o tema do mês, o mês que vem vai ser Outubro Rosa, né, depois o Novembro Azul, e esse mês é o amarelo, né, que fala do suicídio. Muitas pessoas chegam até esta casa, às vezes com essa intenção na mente de tirar a própria vida diante de circunstâncias, de situações que estão passando,
e outras pessoas já até tentaram contra a própria vida. A gente poderia dizer, essa pessoa, ela está sendo fraca espiritualmente? Não, nós não podemos dizer nada. O problema dela, o que ela sente, a angústia, a dor que ela sente é dela. Mesmo que você corte o teu joelho no mesmo local, a dor não é a mesma do seu colega. Então nós não podemos julgar, nós temos que ajudar. Nós temos que nos colocar na presença de Deus para ajudar quando a gente vê que uma pessoa está passando por isso. Às vezes numa dificuldade muito grande, que a própria vida colocou, e não foi nem porque ela quis passar por tudo isso, por circunstâncias, muitas vezes por não ter o afeto, o carinho do pai, da mãe, da própria família, e a dor, aquela dor intensa que uma pessoa sente no seu interior, pode fazer com que ela pense até mesmo contra a sua própria vida. E isso não é muito comentado, não é muito falado, mas acontece mais do que se imagina em todas as faixas etárias da idade humana. Tem um caso recente aqui em Maringá, que o menino tinha 19 anos de idade, e quando a família percebeu que ele ficava muito trancado no quarto, mas por quê? Ele tem tudo, né? O menino é um dos primeiros no colégio, né? Tem de tudo, a gente dá de tudo para ele. Então a família ficou completamente pasma com o acontecido. Ele realmente tinha de tudo, ele morava aqui perto do Gastão, só que ele não tinha amor da família, ele não tinha preocupação da mãe e do pai dar esse amor para ele. Então ele era muito vazio no sentimento. Então nem sempre ter uma condição significa amor. Então nós precisamos estar olhando os nossos amigos, nossos parentes, quando a quietude vem. E muitas vezes pessoas que passam por isso têm dificuldade em se abrir, em dizer que está passando por isso. É algo muito sério. Eu tenho cuidado de jovens que chegou aqui na casa com o pulso todo cortado. O doutor já deu livramento para várias pessoas. Hoje, graças a Deus, se formaram na UEM, tem uma nova vida. Mas a angústia e a dor de cada um, não cabe a gente dizer algo. Pessoas que têm depressão profunda, tem gente que tira sarro, fala, nossa, mas quem passa, quem sente o que é uma depressão, só a pessoa sabe essa dor. Tem pessoas que tomam 5 tipos de remédio, 6 tipos de remédio, a luta é muito grande, a pessoa não consegue trabalhar, não consegue desenvolver a vida se não for através do medicamento. A espiritualidade, ela pode nos livrar disso? Claro que sim, com certeza sim, mas isso não significa que vai acontecer de um dia para o outro. Você precisa estar na presença de Deus constantemente. Por quê? Porque na hora que você está mais sensível com esses pensamentos na cabeça, quem está colocando esses pensamentos para você? Deus não é. É a hora que essa energia contrária, tá? Eu falo energia contrária porque eu não vou ficar falando que nem aqueles nomes que alguns lugares falam, que parece que é colocar medo no povo. A gente está aqui para ajudar, não é para pôr medo nas pessoas. Então essa energia contrária, ela vai agir justamente naquele momento que você está com aquela depressão, que você está sofrendo, você não vê como resolver os seus problemas, né? Ajuda familiar às vezes não vem, você às vezes não tem nenhuma pessoa para te ouvir e entender o que você está sentindo. Tem gente que pensa que você ouvir o outro é perder tempo. Não, você pode estar salvando a vida da pessoa só porque você ouviu a pessoa. Mas quem está disposto realmente a perder um tempo e ouvir aquilo que a pessoa está sentindo? Muitas vezes não, está todo mundo correndo, todo mundo com pressa. Só que quando você escuta alguém, você pode estar livrando a vida daquela pessoa. Você não sabe o que está passando na cabeça dela, aquela angústia, aquela dor. Quem já sentiu angústia e dor sabe do que eu estou falando. É um sentimento que aperta o coração, que dói, que machuca, e que muitas vezes você vai ser condenado quando você abre um assunto do que ser entendido e a pessoa poder te ajudar. Nós estamos perdendo jovens com suicídio, pessoas de várias faixas etárias, pessoas com depressão há 14 anos, 15 anos, isso é muito sério.
Então, se você conhece alguém, você tem uma amiga, você tem um amigo, e você vê que uma situação dessa está se aproximando dessa pessoa, ajude. Não vai ser perca de tempo para você. Você vai ter um ponto a mais com Deus. Você vai ter aquela passagem azul com Deus. É muito importante a gente olhar pelo outro. Quando a gente fala em se amar, quando a gente fala em se unir, é você também abraçar todas as questões. Tem muitas pessoas sofrendo angústia e dor. Eu tenho pessoas aqui dentro da igreja que um dia falou para mim: nossa, eu vejo tantos casais na igreja, todo mundo feliz. Eu falei: Deus abençoe se fosse assim. Mas só quem sabe em quatro paredes o que passa é cada um de nós. A dor é muito grande, a tristeza é muito grande, a angústia é muito grande. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso. O que eu estou falando para vocês é verdadeiro. A gente não veio aqui para sofrer essa angústia e essa dor que a gente sofre. As nossas escolhas, muitas vezes, vai nos causar isso. Outra questão são energias contrárias lançadas a você. Você sabia que muitas vezes é melhor você evitar o confronto com alguém, mesmo você dando certo, do que você partir para cima e você ter uma consequência invisível. Porque as pessoas que procuram maldade para fazer maldade para outras pessoas, ela não vai falar para você de jeito nenhum. Ela vai procurar te prejudicar totalmente escondido, e de repente você se vê atingido por aquilo. Essa semana eu estava em casa e uma pontada na minha perna. Ali começava tudo, um ataque, porque para você fazer a obra de Deus você vai ser atacado. Mas a proteção do Dr. Almeida e do Conselho Espiritual é muito grande. Eu fiquei meio mancando da perna e o espiritual veio e começou a aliviar tudo aquilo. Foi uma perca de tempo para quem procurou, porque em mim não pega nada. Eu só vou sentir aquele momento daqui essa energia chega. Mas quem não tem uma defesa, quem não está ali com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso existe desde que o mundo é mundo, não sou eu que estou falando. Desde a época que Jesus, ou antes de Cristo, já existia essa maldade. Por isso que eu falo para vocês, você vai adquirir alguma coisa, é um terreno, é uma casa, é um carro, não fale para ninguém, só para a tua família em quem você confia. Porque até na família às vezes vai ter aquela pessoa que fala assim: não compra não, você tem certeza que você vai fazer isso? Até na família acontece, né? Então, você precisa ter a proteção divina, ter a proteção de Deus, e só Deus consegue te livrar dessa angústia, só o espiritual consegue te tirar da depressão. Eu já cuidei de casos de pessoas que tomavam remédio há 14 anos e hoje não tomam absolutamente nada. Então, a espiritualidade, ela te alivia, ela te conforta. O teu coração vai enchendo de luz e você vai se fortalecendo. Muitas vezes você precisa desabafar com alguém o que você está passando, mas quem vai te fortalecer e vai te dar o livramento é Jesus Cristo. É um ser elevado igual o Dr. Almeida, o Conselho Espiritual, que vai te ajudar. Então, eu vejo muitas pessoas, até mesmo na cirurgia espiritual, tem enfermidade sim, mas tem muitas pessoas que estão sofrendo porque foram buscar ajuda no lugar que não é um grau de Deus, que não é um lugar elevado, e tem outros que foram para fazer maldade mesmo. As pessoas não me falam, mas o doutor me mostra. Mas olha o amor espiritual, o doutor vai ajudar da mesma forma, independente se a pessoa foi fazer maldade, se não foi, ele vai dar o livramento. Então, quando uma pessoa ela está com esses pensamentos suicidas, ela está obsidiada, ela está com energias contrárias na mente dela o tempo todo. E aí a pessoa precisa se pegar com Deus, mas com todas as forças que você tem, porque só Deus pode te dar o livramento. Você não pode ficar nem vendo coisas na internet que te traga esses pensamentos ruins. Vocês veem aí a reportagem no Jornal Nacional e outros veículos, jovens no mundo inteiro cometendo atrocidade, matando pessoas e se matando. Isso é claro que não é de Deus. Então nós precisamos ter a conscientização de quando alguém chegar até você e falar que está com depressão, dê a devida importância. Essa pessoa precisa da sua ajuda.
Ela escolheu você naquele momento para desabafar, e Deus colocou você no caminho dela naquele momento. E se Deus está pedindo para você ouvir aquela pessoa, esqueça tudo que você ia fazer e escute aquela pessoa, porque você pode estar livrando a vida dela. Deus pode estar usando você naquele momento para poder livrar a vida daquela pessoa. Sentir depressão, sentir angústia, sentir dor, ter o desespero é uma das questões mais difíceis que o ser humano pode passar. A enfermidade, ele ainda vai no médico, faz o exame e toma o remédio. Mas e a angústia? Quem vai te dar o remédio? A ciência vai te dar um remédio para te deixar mais calmo, mais tranquilo. Para você dormir tem um faixa preta, para cuidar da ansiedade tem outro. Mas para tirar a tua dor, a tua angústia, o remédio não vai tirar. Quem vai tirar de você é Deus, é Jesus Cristo. Então, a vida, por mais difícil que ela seja, e todos nós já passamos dificuldades aqui em algum momento da vida, em algum departamento da vida, seja sentimental, seja familiar, seja financeiro, alguma coisa que nós já passamos. É nesse momento que nós precisamos mais do que nunca se pegar com Deus, com todas as nossas forças. Ele vai te dar a resposta. A espiritualidade jamais vai te abandonar. Gostaria que todos refletissem sobre isso. Tudo começa com uma angústia, tudo começa com uma dor. E você sabia que às vezes a sua vida pode estar plena, você está sem problema, você não tem conta, tua vida está seguindo, e você não sabe nem de onde está vindo aquela questão que você está sentindo no teu coração. Você não sabe de onde. Eu já ouvi pessoas falar assim: o meu marido me trata que nem uma rainha, eu tenho de tudo. Mas aonde está aquela angústia, aquela dor de uma pessoa que tem tudo? De onde está vindo? Ela não tem Deus, ela não tem o espiritual dando essa sustentação, esse suporte. Uma vez eu atendi uma esposa de um senador, e ela falou assim que quando o senador passava pela casa dela, ele dava 2 beijinhos nas crianças e um no rosto dela, e a nova mala dele já estava pronta. Ela morava num sobrado, a coisa mais linda, parece casa de novela, mas a tristeza dela era tão profunda, e essa angústia que ela passava, muitas pessoas amigas iam olhar para ela e falar: mas você está reclamando do quê? Olha o carro que você tem na garagem, olha a sua casa. E a pessoa não pode nem reclamar, porque as pessoas acham que a angústia que ela estava sentindo está naquele sobrado, está naquele carro. É interior. O marido só passava e dava tchau para ela. Tudo bem que ele tem que ir para Brasília fazer as questões dele, mas para a família ele não tem tempo nenhum. Então de que adianta aquele palácio todo? Então, gente, a angústia, a depressão, a dor, ela é de cada um. Ela não está em questão financeira, ela é interior. Por isso que muitas vezes passa pela cabeça essa questão do suicídio, e é nesse momento que a energia contrária vai agir. E se Deus naquele momento não olhar para a pessoa e der o livramento, o pior acontece. Nós já vimos casos assim. Então, se você perceber que tem um amigo que não está bem, dê um pouco de tempo da sua vida e cuide dele. Porque o que você pode estar fazendo naquele momento é deixando Deus usar você e livrar a vida daquela pessoa. E se você precisar e você sentir isso, busque Deus, busque a espiritualidade, e você vai ter o livramento. Tá bom? Agora a gente vai fazer o nosso momento do ofertório, e em seguida eu vou dar passagem ao Dr. Almeida, e todos, eleve o pensamento para que vocês possam estar juntos. Vocês possam estar juntos com o conselho espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a nossa oferta é para ajudar esta casa e as pessoas que necessitam. Você não faz ideia do que estou fazendo, não tente entender.
está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa lute roube sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa seus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Você vê deserto, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luz roube sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. E o que eu planejei, o que eu preparei, o que eu reservei pra você. Oh, o que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. O que eu planejei, o que eu preparei, o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então deixa. E nós, e em breve essa voz também o país todo vai conhecer. Eu gostaria de pedir também para toda a igreja ficar em oração para a apresentação do médium no próximo domingo. Nós sabemos que a casa vai estar cheia, então quem quiser chegar um pouquinho mais cedo para pegar seu lugar, a gente vai ter que apertar um pouco, porque vai ser uma noite grandiosa. Domingo, o que vai acontecer aqui é a primeira vez que um ser iluminado como o Dr. Almeida vai fazer a consagração de um médium e vai chamar mais 3 passistas para compor. Isso é o que eu tenho até o momento. Pouca coisa foi me falado a respeito do que vai acontecer aqui domingo, mas eu sei que é algo grandioso. Nós vamos nos colocar agora na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o seu momento com Deus, com o espiritual, com o Dr. Almeida. É o seu momento do seu pedido. Se você sente angústia, se você sente dor, se você tem depressão,
é o momento que você vai falar com Deus. Agora, diminui para mim, por favor. Lembre agora do lugar mais bonito que você já conheceu na sua vida. Ou leve a tua mente para esse lugar. A lembrança que você vai trazer agora vai dar um contraste com esse lugar bonito. Eu quero que você lembre agora dos seus momentos de angústia e de dor. O seu momento mais difícil da sua vida, aonde te perseguiram, aonde te maltrataram. Não tenha medo de lembrar, não. É o dia da sua libertação. Aquela angústia que você passou sozinho, sozinha, quando te atacaram, quando falaram de você injustamente. Você conhece o teu coração, você conhece a sua bondade. A família não te entendeu, os amigos não te entenderam. Você sofria aquela dor, as tuas lágrimas caíam, e você era atacado, atacada, e tudo aquilo estava acontecendo não é porque você queria, era uma circunstância do momento da sua vida. E você sofreu muito. Sofreu pelos teus filhos, sofreu pelo teu pai, pela tua mãe, sofreu porque a vida que você imaginou, ela não veio. Ela foi dispersada. No teu trabalho você foi atacado, você foi atacada. Injustamente você perdeu o teu emprego. Que sofrimento você passou. Mas sabe por que você está aqui? Porque Deus estava do seu lado, Jesus Cristo do seu lado o tempo todo, te fortalecendo, enquanto todos te atacavam. Escute essa canção profundamente. Foi recebida aqui dentro desta casa, através do Dr. Almeida e de um ser iluminado chamado Quarelli. Você que perdeu um ente querido e que também foi o momento mais difícil da sua vida, e até hoje você ainda não se reestruturou. Deus estava ali do seu lado, Jesus Cristo estava ali do seu lado. Às vezes você perdeu aqui do lado humano, mas no plano espiritual não. A ligação sua com teu pai, com a tua mãe, com teu filho é eterna. Ninguém pode tocar. Aquela angústia que sufocou você, que deu aquele nó na sua garganta, e você perguntava: até quando, Deus, eu vou ter que passar por isso? Até quando eu vou ter que sentir essa angústia, essa dor?
Por quê? Eu não sou uma pessoa ruim. Por que eu estou sofrendo tanto? E teve aquele momento que você quase desacreditou de Deus. Você falou: meu Deus, por quê? O que eu tenho que passar por tudo isso? Você não entendia. Não era Deus que queria que você passasse por tudo. Foi o caminho, foi as escolhas, foi muitas vezes querendo acertar, mas o acerto não veio. Foi por ataque, foi por inveja. Quando você chegou naquele lugar que era o fim para você, Jesus Cristo estava lá. Deus estava lá com você. E fala para mim que Deus não te reergueu, Ele te reergueu. Sabe por quê? Porque no fundo você não desistiu de Deus e nem Deus de você. Você se manteve, mesmo com a sua revolta, você se manteve na presença de Deus. E é por isso que você está aqui hoje. Porque Deus te fortaleceu. Porque Deus te fortaleceu. Deus te fortaleceu. Eleve teu pensamento agora. Comece a pensar em algo bom que você quer para a tua vida. Comece a ver que ainda é tempo, não importa a sua idade. É possível a felicidade para você. E tudo aquilo que você sofreu vai ficar apenas uma lembrança quando você quiser lembrar, porque talvez você nem sequer se lembre. Prepare agora o seu pedido para o espiritual. Ele vai realizar o seu pedido. Ele vai te abençoar. Ele vai restaurar o seu coração. Todo o teu sofrimento, toda a tua angústia, toda a tua dor pode cair por terra essa noite. Em verdade eu vos digo, todo aquele que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo tem o livramento da angústia humana e da dor humana. Venho pedir a esta casa, a esta igreja, que façam oração para o novo médium que estará com a presença do Okazan. Grandes feitos acontecerão aos olhos de todos. Todo aquele que deseja servir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo deve ter sentimentos elevados
deve olhar para seu irmão com amor espiritual. Filha, filho, toda a tua angústia, toda a tua dor pode ir embora hoje, porque ainda insiste em andar em círculo, dando voltas e voltas ao mesmo lugar. E não chegando a lugar nenhum. Durante a trajetória de vossa vida, qual foi o aprendizado que teve? Se as desavenças e as constantes brigas em vosso lar ainda acontecem, a alteração humana pode ser contida com amor, com união. Diga para seu pai que você o ama. Diga para sua mãe que você o ama. Esqueça os ataques humanos. A transformação só acontece por amor. Ensine vossa família a amar. Esqueça o passado. O que o ser iluminado disse: Jesus Cristo está do seu lado. Viva o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma nova etapa acontecerá à vida do meu menino e a ampliação acontecerá, levando a espiritualidade viva a todos os cantos desse país. É chegada a hora. O trabalho irá começar. Não julgue, faça apenas a vossa parte. Se coloque na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o pé que está no mundo não traz a felicidade a ti, coloque os 2 pés dentro da igreja e da casa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A espiritualidade não condena nenhum ser humano, apenas ajuda a achar o caminho para viver melhor. Pois não há um ser humano melhor que o outro. Todos são filhos do mesmo Pai. O que há são divergências de falta de entendimento. Senhores passistas, se posicionem em volta desta casa. É chegada a hora do momento espiritual. Toda a minha energia e do conselho fluida trazendo consigo a verdadeira face que liberta todo que está cansado e oprimido. É chegada a hora da leveza espiritual. Conselho espiritual.
Atenda aos pedidos agora. Livra toda angústia e toda dor, todo sofrimento humano. Mostre o caminho da verdade, da felicidade humana. Mostra que é possível viver na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Victor, se aproxime. Lauane, se aproxime. Ou Casar, se aproxime. Quarelli, se aproxime. Bernardo, se aproxime. Ivo, se aproxime. Junto com o conselho, fluindo a energia espiritual nesse momento. Todos que fizeram a cirurgia espiritual, eleve seu pensamento a uma só fé. O tempo do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é dispersado por energia contrária. Faça seu pedido agora. Eleve seu pensamento. É o vosso momento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conselho espiritual, aceite o pedido agora. É no nome do Pai, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo. Eu aceito o pedido e elevo ao conselho espiritual, para que o que vos pede, o vosso pedido, seja concedido e que renove as vossas energias para ti e vossa família. A oração final será feita pelo meu menino. É momento de cair por terra toda angústia, toda dor, toda enfermidade que não pertence a ti. E o amor trará consigo a vitória em vossa vida. Participe da água fluida e também da ceia em instantes. A paz esteja com toda a família. Viva a espiritualidade elevada e não viva o seu próprio erro, porque tanta teimosia humana, se o caminho que chega ao Pai é Cristo, a porta está aberta. Entra todo aquele que deseja viver o espiritual. Em verdade vos digo, vossas vidas serão transformadas e sentirão a paz e a luz divina. Esse momento diga em uma só voz: Pai nosso,
noite abençoada. Sim. Acende para mim, por favor. Eu gostaria... É a primeira vez que a gente vai fazer isso aqui na Renascido Luz. Eu estive ontem com uma família linda, comemorando o aniversário de sua filha, 18 anos. Fui recebido com muito amor, com muito carinho. E a partir de hoje, todo mês, quando se aproximar ao mês, final do mês, nós vamos celebrar e cantar juntos esse parabéns aos aniversariantes. Tem mais aniversariantes aqui hoje? Não? Tem ontem, e não, nós vamos cantar um parabéns. Parabéns! Amém, que Deus abençoe essa família querida que estivemos juntos ontem, comemorando o aniversário de sua filha. E agora nós vamos sentir a presença espiritual de Deus com essa canção, e toda a igreja louve juntos. Em seguida, o Dr. Almeida dará a bênção individual para todos. Igreja, Deus está aqui na sua vida. Tem o que, igreja? No meio do povo, em cima do altar, os filhos em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque Deus está aqui, está na sua vida. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar. Oh, bênção! Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque não me Ele está aqui.
coisa linda, vocês estão de parabéns, louvando a Deus. Maravilhoso ver aqui de cima, gente. Deus abençoe grandemente, viu? Gente, antes da gente fazer um encerramento, eu gostaria, vai ter a nossa ceia aqui, reforçar o convite para domingo que vem, nós vamos estar juntos para celebrar, essa noite incrível que vai ser a apresentação do novo médio da casa. Agora eu gostaria que você fechasse os teus olhos e eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na sua presença. Pedimos a todos os nossos amigos, os espíritos elevados do Conselho Espiritual do Dr. Almeida, pedimos ao Dr. Almeida para que abençoe a cada um de nós que estamos aqui presente, a nossa família, os nossos amigos, abre as portas do trabalho, cura as enfermidades, visita os enfermos que estão precisando da tua ajuda, naquela UTI, nos hospitais. Ensina para nós dar o perdão, ter discernimento, ter sabedoria, viver o Pai, o Filho, o Espírito Santo, amar os nossos irmãos como o Senhor nos amou, esse amor de Cristo que nos une, esse amor de Cristo que nos fortalece, que nós possamos entender a sua palavra, que nós possamos entender que a sua vinda foi para nos mostrar esse grande amor e não viver muitas vezes na ignorância humana, por não querer entender esse amor grandioso de Jesus Cristo. Abençoe a vida de cada um, que esta semana seja uma semana de fortalecimento. Pedimos também, Senhor, para o novo médium que vai estar compondo esta casa, os nossos passistas, os nossos colaboradores, os passistas que serão chamados para o desenvolvimento com o Dr. Almeida. Abra o campo espiritual, abençoe a todos, que essa semana seja uma semana vitoriosa, que você tenha resposta ao que você veio buscar nessa casa hoje. Conselho espiritual do Dr. Almeida. É no nome do Pai, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo que eu peço, e vai acontecer, com a graça de Deus. Obrigado, pessoal.